One Piece é uma obra dividida por sagas e dentro dessas sagas tem seus arcos, ou seja, são capítulos e os seus subcapítulos. Então, para facilitar a minha vida, eu decidi falar apenas o nome de cada saga. Os nomezinhos de cada arco vai estar aqui no vídeo para vocês lerem, tá? Então, antes de começar o resumo da primeira saga, eu queria dizer que eu sou a Gurenda e toda sexta-feira eu tô trazendo conteúdo novo aqui pro canal, seja de One Piece, de outros animes e também sobre jogos. Então, se você curte o conteúdo, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para dar essa força, beleza? E agora sim, vamos começar a saga de East Blue. Tudo começa com o Shanks e o seu bando e também o Luffy ali bem criancinha, enquanto eles estão ali no restaurante conversando, o Luffy ele tomando seu suquinho, coisa que faz com que o Shanks o chame de criança e acaba irritando o Luffy. Luffy então acaba comendo uma fruta que estava guardada no baú que o Shanks e o seu bando haviam trazido, só que ele não sabia que essa fruta se tratava de uma Akuma no Mi. Mas o que é uma Akuma no Mi? A Akuma no Mi é uma fruta do diabo, ou seja, essas frutas concedem à pessoa que a consome poderes, mas em troca disso a pessoa nunca mais vai poder nadar. É dito na série que elas têm um gosto amargo e que uma pessoa pode consumir apenas uma Akuma no Mi, tá? Luffy acaba consumindo a Gomu Gomu no Mi, que é o fruto da borracha, ou seja, ele se torna um pirata que estica. Ele se torna um homem borracha, basicamente. Mas depois disso, Shanks acaba sendo humilhado por um pirata qualquer, que depois de ver essa cena, Luffy se irrita, vai enfrentar esse pirata, mas acaba sendo sequestrado e levado para o meio do oceano. Shanks vai ao encontro do Luffy, mas aparece um rei do mar. O que é um rei do mar? São seres aquáticos de tamanho colossal. A aparência deles depende, tá? Você vai ver rei do mar com aparência realmente de peixe, com um rosto de boi, com um rosto de macaco. Então depende muito da criatividade do Oda. E olha que o Oda é muito criativo para desenhar reis do mar. Esse rei do mar acaba devorando esse pirata, mas também no momento que ele vai devorar o Luffy, já que o Luffy não pode mais nadar, Shanks aparece e salva ele. Só que isso tem um preço. Shanks acaba ficando sem um braço. Se bem que em uns episódios futuros o Shanks aparece com 2 braços, mas talvez ele tenha comido a fruta do calango, mas isso não vem ao caso, beleza? Mas após toda essa confusão, Luffy decide dizer ao Shanks que ele não quer mais se tornar um simples pirata, ele quer se tornar o rei dos piratas. Tocado pelas palavras de Luffy, Shanks decide dar para ele o seu maior tesouro, que é o seu chapéu de palha. Objeto esse que vai dar nome não só para o Luffy, mas também para sua tripulação aos 4 ventos. Anos mais tarde, Luffy decide se aventurar no mar, mas acaba dentro de um barril porque não sabe navegar. E ele também foi se aventurar no mar porque ele tá a fim de procurar uma tripulação. Um pirata sozinho não faz tripulação, hein, galera? Luffy é encontrado dentro de um barril por uma tripulação aleatória, por um navio aleatório, né? Inclusive, parece que tinha uma festa acontecendo nesse navio. É nesse momento que a gente vê a Nami pela primeira vez na obra. O bando da Capitã Alvida, uma capitã muito conhecida pelo East Blue, acaba saqueando esse navio. O barril onde o Luffy tava é encontrado por Kobe, que é um jovem que acabou sem querer no bando de Alvida. Ele foi pescar, acabou no bote errado e acabou entrando nesse rolê todo e não teve coragem de fugir. Luffy derrota Alvida e Kobe decide seguir ele. Kobe comenta que tem um certo caçador de recompensas preso em uma ilha chamada Chaostal. Então o Luffy, curioso, decidiu ir atrás desse cara para ver se ele é realmente forte. Luffy encontra Zoro preso. Luffy encontra Zoro e ele tá preso há quase um mês, sem comer e nem beber. Luffy descobre depois o motivo de Zoro ter aceitado ser preso, porque ele se deixou ser preso. Então Luffy vai lá e o convida para ser o seu primeiro tripulante e convida ele para ser o seu primeiro companheiro, ou seja, o seu primeiro Mugiwara. Mas Zoro recusaria um pouquinho, mas depois de Luffy insistir tanto, ele diz que só vai entrar se Luffy trazer suas espadas. Luffy consegue resgatar as espadas, Zoro e Luffy derrotam o Capitão Morgan, que é o cara da marinha que mandava em Chaostal. Então os dois partem para a próxima ilha. Mas antes de partir para a próxima ilha, eles fingem ali que são inimigos do Kobe, porque já que o Kobe quer se tornar marinheiro e qualquer aliança com pirata já torna a pessoa inimiga da marinha, então eles fingiram que estavam brigando com o Kobe, para o Kobe poder ser aceito pelos marinheiros. Coisa que acontece, então Kobe finalmente consegue realizar o seu sonho. Mas mesmo estando de lados opostos, Luffy sendo pirata, Kobe sendo marinheiro, o Kobe nunca deixou de admirar o Luffy e também de respeitá-lo. A gente vai ver mais o Kobe futuramente. Luffy e Zoro decidem partir para o próximo destino, e dessa vez é Orange Town,
É difícil falar Orange Town sem parecer que é Orange Town, mas é Orange Town. Orange Town. Eu vou escrever o nome aqui na tela, para caso eu esteja falando errado, coisa que provavelmente está acontecendo, vocês saberem o nome certo, beleza? Voltando ao assunto, eles chegaram nessa ilha aí e encontraram novamente com a Nami. Inclusive, o Luffy salva a Nami sem querer. Ele tava no barco lá com o Zoro, acabou sendo levado por uma gaivota e caiu em cima lá de alguma coisa e acabou salvando a Nami nesse rolê todo, beleza? Enfim, os três se unem momentaneamente, mas a Nami acaba traindo os dois, depois ajuda o Luffy e o Zoro de novo. No final, eles acabam se ajudando contra o Bug, e é a primeira vez que a gente vê o Bug na história, tá? Bug, o palhaço, ele é usuário da Barabara no Mi. Essa fruta do diabo, ela concede poderes do usuário de dividir os membros do seu corpo, ou seja, ele pode dividir perna, mão, cabeça e depois juntá-los novamente. Então meio que você ter um combate de espada ou de X1 com Bug é meio inútil, entendeu? Mas no fim o Luffy acaba derrotando o Bug, inclusive deu maior trabalho para ele conseguir juntar o corpo dele depois, mas ele conseguiu. A gente também vai ver o Bug futuramente. Mas depois de derrotar e salvar Orange Town, aí eles decidem seguir viagem juntos. Então eles partem para o próximo destino, que no caso vai ser a Vila Syrop. Ou Syrop, não sei. Vou deixar escrito aqui na tela para vocês lerem também, tá? Luffy, Nami e Zoro chegam à vila de Syrop, onde conhece o Sop. Ah, dessa vez eu falei certo, é o Sop, não o Zop, tá? É o Sop. O Sop é um jovem mentiroso que, apesar de suas mentiras, apenas desejava cuidar de Kaia, que é sua amiga, e da sua vila, e também ali dos seus amigos. Seu pai, a Sop, foi para o mar com Shanks e a sua tripulação. A mãe de Sop faleceu logo em seguida. Luffy, Zoro e Nami ajudam o Sop a proteger Kaia e a vila, após descobrirem que o mordomo de Kaia é o antigo Capitão Kuro. E esse Capitão Kuro desejava a fortuna de Kaia, e ele não se importava os métodos, até mesmo queria dar um fim na garota para conseguir toda a riqueza dela. Mas logo após eles derrotarem o Capitão Kuro e a tripulação dos Gatos Pretos, Luffy ganha um navio Going Merry de presente de Kaia. É a primeira vez que a gente vê o Going Merry, e o Going Merry não é só um navio, ele se torna um membro da tripulação dos Chapéus de Palha. Então é aqui que a gente se apega ao Going Merry. O Sop decide em seguida partir para o mar e se tornar um pirata, e ele acaba entrando pro bando do Chapéu de Palha. Eles meio que sentiram ali uma amizade entre eles. No final de contas, o Zoro mandou ele entrar no navio porque ele já era membro mesmo. Depois disso, Luffy, Nami, Zoro e o Sop acabam encontrando o Baratier, que é um restaurante que fica no meio do mar. Esse restaurante é comandado pelo chefe Zeff e tem Sanji como segundo no comando. Sanji é um jovem cozinheiro que sonha em encontrar o All Blue, um lugar onde todos os oceanos se encontram e onde existem todos os tipos de peixes. Agora que Luffy já tinha um guerreiro, uma navegadora, ele precisava de quê? De um cozinheiro, certo? Certo. Então ele decide convidar o Sanji para ser o cozinheiro do seu bando. Esse pedido veio depois de ver a atitude do Sanji de alimentar um pirata aleatório que chegou lá ameaçando todo mundo no restaurante, mas que ele estava passando muita fome. Então o Sanji foi lá, fez um prato de comida e ofereceu para esse pirata. Sanji tem a filosofia de nunca deixar alguém passar fome na sua frente. Isso acontece porque quando mais novo, Sanji e o chefe Zeff sofreram um naufrágio e ficaram presos em uma ilha com poucos mantimentos. Chefe Zeff se alimentou da própria perna para que Sanji ficasse com os suprimentos até serem resgatados. Depois disso, esse pirata que foi alimentado pelo Sanji volta com o Capitão Krieg. Só que esse capitão, ao contrário do seu subordinado, que ficou agradecido pela alimentação, decide invadir tudo, inclusive ficar com Baratier. E aí começa a luta toda. Nami aproveita essa confusão toda de batalha e acaba fugindo com Going Merry. Zoro se encontra pela primeira vez com Mihawk, os Olhos de Falcão, que além de ser os Shichibukai, que são os piratas que trabalham para o governo mundial, e em consequência disso para a marinha, Mihawk é o maior espadachim do mundo, por isso que Zoro desafiou. E ser o melhor espadachim do mundo é o sonho do Zoro, e é um sonho compartilhado com a sua amiga Kuina, que infelizmente faleceu muito cedo e que não pôde ver o sonho dela se realizar, muito menos o do Zoro. Luffy derrota Krieg.
Zoro perde a batalha para Mihawk e promete nunca mais perder uma luta. Mihawk o deixa viver, porque ficou intrigado com o jovem espadachim que tinha acabado de derrotar. Após isso, o Sop e Zoro e uns ex-colegas de Zoro vão atrás de Nami para recuperar o Merry. O Luffy continua um tempinho ainda no Baratie. Sandy, depois disso tudo, decide se juntar ao Chapéu de Palha como cozinheiro. Após isso, eles partem para a terra natal de Nami, que é a Vila Kokoyasu. Luffy e o seu bando descobrem que a ilha é comandada por Arlong, o homem-peixe que no passado matou Belemer, que é a mãe de Nami e da sua irmã Nojiko. Arlong odeia os homens pelo histórico de discriminação sofrido pelos homens-peixes. Luffy e o seu bando descobrem que a Nami fez no passado um acordo com Arlong para comprar a ilha dele em consequência de sua liberdade e dos seus moradores. Só que Arlong também aceitou esse trato com a Nami para ela trabalhar com ele porque a Nami é uma excelente navegadora. Desde criança a Nami tem um talento incrível com a navegação, então ele quis enganar ela para que ela trabalhasse para sempre para ele, isso até ela conhecer o Luffy, né? Esse acordo foi o motivo dela se tornar a famosa Gata Ladra e sair por aí roubando vários piratas no West Blue e no fim o Merry de Luffy. Nami descobre que foi enganada pelo Arlong, que inclusive um membro da marinha roubou todo o tesouro que ela passou anos guardando para poder comprar a vila e a liberdade dos seus moradores. Nami entra em um estado de choque e desespero e acaba se machucando. Luffy para aquela cena e, desesperada, Nami pede ajuda de Luffy. Luffy, sem pensar duas vezes, tira o seu chapéu de palha, coloca na Nami e vai atrás de Arlong para poder vingar sua navegadora. Então, em seguida, tem a luta de Luffy contra Arlong. E tem um momento muito... Não é especial, mas um momento muito tocante dessa luta, que é quando o Luffy ele chega no quarto que a Nami trabalhava. Ele vê os mapas e mapas e mapas que ela desenhava. Ele vê o lugar em que ela ficava ali escondida, onde ela era obrigada a trabalhar quase dia e noite. Ele vê ali a navegadora dele sendo explorada e enganada. Aquilo dá um acesso de fúria no Luffy que ele destrói aquele lugar por completo. Ele destrói o prédio inteiro. A Nami, vendo aquilo, começa a chorar. Como a navegadora dele pode realizar o sonho dela, que é desenhar um mapa de todos os oceanos, e principalmente como a navegadora dele vai ajudar ele a se tornar o rei dos piratas se ela carrega essa bagagem pesadíssima nas costas. Então, finalmente ela pode ser livre para realizar os sonhos dela. Logo após derrotar Arlong, Luffy ganha sua primeira recompensa e Nami se torna oficialmente a navegadora dos Chapéus de Palha. Depois disso, os Chapéus de Palha seguem para Loguetal, que é o último arco da saga de East Blue, e a cidade natal de Gold Roger, o antigo rei dos piratas, e também o local onde ele morreu após se entregar para a marinha. Aqui encontramos Bug, o palhaço, e também Alvida, que buscam vingança após serem derrotados por Luffy. Luffy e o seu bando acabam sendo perseguidos por Smoker, um capitão conhecido por nunca deixar um pirata escapar. Isso até conhecer Luffy, é claro. Coitado. Luffy, sem medo nenhum do perigo, acaba subindo na plataforma de execução do antigo rei dos piratas e acaba sendo encurralado por Bug. É salvo por um raio que atinge Bug e minutos depois vemos Smoker sendo parado por Dragon, que é líder dos revolucionários, que são o grupo inimigo do governo mundial. E mais tarde descobrimos que Dragon também é pai de Luffy. Depois de tudo isso, o bando dos Chapéus de Palha conseguem fugir e vão em direção a Grand Line, lugar onde estão alguns dos piratas mais infames do mundo. E é isso, pessoal. Então aqui a gente encerra o primeiro resumo da primeira saga de One Piece. O próximo resumo que eu vou trazer é a saga de Alabasta. Mas antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir, por favor, caso vocês queiram e possam, se inscrevam no canal. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho, né? Tem que organizar tudo. Então, se você curtiu o conteúdo, por favor, se inscreva, compartilhe, comentem. Mandem sugestões de vídeo de One Piece que vocês querem ver aqui no canal, que eu vou ler com todo carinho do mundo, tá? Também quero agradecer a galera lá do Aficionados, porque como One Piece tem muita saga e muito arco, então fica difícil de organizar isso sozinha. Então eu consultei lá o material que eles escreveram
pra ter uma base e deixar tudo organizadinho nesse vídeo pra vocês, né? Eles dividiram e organizaram todas as sagas e arcos. Então se você tem curiosidade, assim como eu tive, vai lá, confere, tá aqui na descrição o link da matéria deles, tá muito bem feita, tá, pessoal? Então é isso, até a próxima semana, beijos e tchau, pessoal!